Boa tarde, no Acre, meio-dia e 14 minutos. Estamos ao vivo para todo o estado. Aqui nesse primeiro bloco, eu tenho o prazer de conversar com a deputada federal Perpétua Almeida, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Deputada, primeiro agradecer a sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. É a primeira vinda sua depois que a senhora foi reeleita para esse mandato. Nós ainda não tínhamos conversado. E uma coisa que chama a atenção de qualquer pessoa que acompanha a rotina da política é que a senhora foi a única parlamentar do Acre a votar contra a reforma da Previdência. A senhora poderia justificar isso de forma muito breve? Por que a senhora votou contra? Olá, Itaã. Olá, amigos e amigas. O pessoal ficou dizendo para mim em seguida, Perpétua, foi um 7-1 na votação da reforma da Previdência com a bancada do Acre. Aí ficaram lembrando o 7-1 da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, não é? Porque fui só eu. Então, eu não podia votar numa reforma da Previdência onde o governo diz que quer arrecadar R$1 trilhão e desse R$1 trilhão ele tira 800 bilhões de quem ganha menos de 3 salários mínimos. Então, esse é o seu argumento principal. A reforma da Previdência, ela mexe com os pequenos, ela mexe com os que ganham menos. Ela não mexe nos privilégios, nos altos salários do país. Ela não traz uma perspectiva de cobrança de quem ganha a Previdência. Tem grandes empresas hoje, aliás, de quem deve a Previdência. Tem grandes empresas hoje que devem muito à Previdência do país. Não tem uma perspectiva de você cobrar Incluindo isso. Bancos. Incluindo bancos. Muita gente, grandes empresas, bancos, grandes emissoras de comunicação, grandes também. Agora, como fazer a defesa desse voto, se, pelo que a grande imprensa noticia, pelo menos os estados de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro já tem mais servidores inativos do que os servidores que estão na ativa. Como é que a gente ajusta esse desequilíbrio? Nós precisamos separar as coisas. Primeiro, os estados não estão na reforma da Previdência. Eu, particularmente, defendo que não entrem, que não botem lá no Senado, porque cada estado conhece a sua realidade, conhece a sua história. Uma reforma da Previdência para o Acre não pode ser construída em Brasília. Ela tem que ser construída na Assembleia Legislativa, conversando com os deputados estaduais, conversando com os servidores públicos do Acre. Nós estamos discutindo a reforma da Previdência para os servidores públicos do Brasil e para aqueles que dependem exclusivamente do INSS, que é aqueles que recebem aí, o pessoal do Acre chama muito de Fundo Rural, né? O auxílio Fundo Rural. Nós estamos falando dessas pessoas. Você imagina que veio na proposta da reforma da Previdência do governo federal, que hoje quem se aposenta por pobreza, idade, ele ganha um salário mínimo. E a proposta da reforma da Previdência era exatamente ele ia passar a ganhar apenas R$600. E só quando ele completar 70 anos ia chegar ao salário mínimo. Então, que reforma é essa que está mexendo nos pequenos? Deputada, tem aqui uma pergunta do Amsterdã Souza, que mora no bairro Jorge Lavocá, aqui em Rio Branco. Obrigado, Amsterdã, pela sua participação. Ele faz a seguinte pergunta. Itaã, pergunte à deputada Perpétua Almeida se ela é contra a reforma da Previdência, por que ela não abre mão de seus privilégios como aposentadoria especial, verba de gabinete, etc. Faço essa pergunta porque a senhora, como uma agente pública, é obrigada a responder, né? Afinal de contas, não é uma dúvida agressiva. Claro, com certeza. Primeiro o seguinte, você só abre mão daquilo que você tem. Escute bem, qualquer deputado federal que abrir a boca e dizer o seguinte, eu cheguei no mandato agora e estou abrindo mão da minha aposentadoria especial, está mentindo. Para você abrir mão da sua aposentadoria especial, você tem que passar 4 anos contribuindo com a Previdência dos deputados. E no final do mandato dizer, eu não quero esse dinheiro, eu não quero essa aposentadoria, eu vou deixar. A senhora já foi deputada, abriu mão? Eu já fui deputada e nunca aderi à Previdência Especial da Câmara. Eu vou me aposentar pelo INSS. Agora mesmo eu estou contratando advogados para poder resolver a situação da minha aposentadoria, porque eu ganhei a aposentadoria do INSS e lá pelas tantas teve um problema aqui com o Estado e de repente eu não consegui receber. Então, eu estou botando o advogado porque é um direito meu. Portanto, eu não tenho aposentadoria especial. E não condeno quem tem. Quem tem, contribui para ela. Eu fiz a opção de me manter com a contribuição do INSS, como todos os brasileiros. Deputada, quando o presidente Jair Bolsonaro
foi sim preconceituoso em relação ao povo do Nordeste. Quando ele coloca o Paraíba, muita gente coloca o pessoal do Norte nesse bolo também. A senhora se sentiu ofendida também? Eu mesmo fui uma deputada, uma pessoa que escrevia um Twitter dizendo, eu sou nortista com muito orgulho. E com certeza os nordestinos são nordestinos com muito orgulho. Hoje mesmo o vice-presidente da República estava enaltecendo os nordestinos pelo encerramento, a data de encerramento de uma das guerras no Brasil. E eu, inclusive, elogiei a posição do vice-presidente por estar, inclusive, exaltando a participação dos nordestinos na grande história do Brasil, da independência do Brasil. O presidente da República, ele desrespeita todos os dias. Tem gente que está defendendo que ele pare de falar, porque cada vez que ele fala, ele agride a Constituição brasileira, ele agride as pessoas, ele agride os pobres da forma como ele se refere. Quando ele diz, não manda nem um centavo para esse governador aí, ele está dizendo, não manda nem um centavo para esse Estado. Não é uma postura republicana, então, né? Não é. Como é que é? Porque ele não gosta de um governador, ele vai punir a população daquele Estado sem receber dinheiro do Brasil, e a Constituição que proíbe isso. Isso, inclusive, é motivo para dar entrada no impeachment se alguém quiser. A senhora acha que o Brasil aguenta outro impeachment, deputada? Olha, eu acho que o povo brasileiro é que vai decidir o que quer fazer. Eu só acho o seguinte, o presidente Bolsonaro precisava parar de sair um pouco do Twitter, das redes sociais, da provocação. Ele só briga. E parar com a campanha, né? Você não vê um Twitter dele falando dos 14 milhões de desempregados que o Brasil tem. Nisso entra o Acre. Os resultados da pesquisa que mostrou, nesses primeiros 6 meses, o Acre foi o estado que mais perdeu postos de trabalho. Portanto, nesses primeiros 6 meses do ano, o Acre foi o estado que ganhou o maior número de desempregados. Numa economia já lascada. Nem o governador do estado do Acre apresenta uma solução para isso e nem o presidente da República fala sobre desemprego e sobre violência. O que o presidente tem dito, ele e o ministro Sérgio Moro, sobre a violência? Sobre a nossa fronteira. Eu disse para o ministro Sérgio Moro, ministro, o senhor já foi nos Estados Unidos 4 vezes como ministro da República, mas o senhor não topou ir na fronteira do Acre, ver o drama que nós estamos vivendo com a entrada de armas e droga todos os dias, alimentando as facções e uma matança no estado, que já nesses primeiros 6 meses foram mais de 100 mortes violentas. Nós não estamos em guerra, gente. Até o presidente do Tribunal de Justiça foi assaltado, foi atacado. Então, os bandidos, eles não respeitam aquele que ele vai lá roubar o botijão de gás dele, roubar o carro, e não respeita mais nem o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. É preciso encontrar uma saída para isso. Deputada, boa tarde, sou Nice, moro no Tucumã, gostaria de saber da deputada qual a novidade que tem sobre o Revalida para os médicos formados no exterior. Ela tem um longo texto aqui, mas essencialmente é esse o problema. Como é o nome dela? Anice, mora no Tucumã. Olha, quando eu fui deputada federal, lutei muito em defesa do Revalida, briguei para que o Revalida fosse justo. Quando eu saí do mandato, o deputado Alan Rick continuou com essa luta, e agora eu volto para a Câmara dos Deputados e nos juntamos. Eu, deputado Alan Rick, outros deputados de estados diferentes, lutando pela contratação dos médicos que se formaram fora do Brasil. Porque eles querem trabalhar e o Acre precisa de médicos. No caso do Acre, nós perdemos 100 médicos quando o governo Bolsonaro retirou, está acabando com mais médicos, então o Acre já perde 100 médicos em todos os municípios do estado. Então, mesmo assim, a gente estava conseguindo botar gente no Mais Médico. Agora, eles estão reformulando o Mais Médico, estão acabando com esse programa, criando um novo programa, e só aceitam gente com diploma nesse novo programa, validado. Eu apresentei um projeto de lei, o deputado Alan Rick apresentou uma emenda parlamentar para que tenha pelo menos 2 Revalida por ano no Brasil, que é para poder atender essas pessoas. Nós não queremos que quem se formou em qualquer outro país chegue aqui e já comece a clinicar, a atuar a medicina. Não, tem que ter uma prova. Agora, essa prova tem que acontecer, pelo menos 2 por ano. Tem 3 anos que não acontece um Revalida. Deputada, uma das suas bandeiras de campanha, eu me lembro, foi relacionada ao FIES, que a senhora falou que, se não me falha a memória, iria trabalhar para que o beneficiado não pagasse ou coisa do tipo. Como é que está essa agenda? Eu apresentei o projeto de lei pedindo a isenção da dívida do FIES.
a anistia dessa dívida. E apresentei o projeto de lei baseado nas outras anistias que já houveram no Brasil. Já houve anistia para a dívida de banqueiros, já houve anistia para o pessoal da cana-do-açúcar no Nordeste, já houve anistia no Brasil para grandes fazendeiros, e o presidente Bolsonaro tem dito agora que vai anistiar os devedores das grandes fazendas do Brasil, e inclusive a reforma da Previdência já trouxe uma anistia para os grandes devedores do Fundo Rural. Então, eu peguei meu projeto e estou me baseando em fatos que acontecem no Brasil. Fez isso para acular, então faça isso. Claro, eu não estou pedindo nenhum absurdo. Como é que a juventude que sonhou em ter uma faculdade, que se vangloriou daquilo, que apostou tanto, que sonhou tanto, ele sai da faculdade e não tem uma perspectiva de emprego, porque o Brasil mudou? Como é que ele vai pagar essa dívida? Não paga. Deputada, nosso tempo já está acabando. O projeto está circulando lá. Do França, do bairro Santo Inês. França, obrigado. É uma pergunta que tem lógica. Fala para ela, para a deputada, que os 14 mil de desempregados, 14 milhões de desempregados, é culpa do PT. E aí? Olha, gente, acabou um governo, passou um governo, o governo já era. O povo tomou uma decisão. O povo disse assim, eu não quero mais quem estava no governo e agora eu vou eleger esses. O governador Gladys assumiu o governo do Acre. Ele tem que cuidar dos empregados do Acre. O presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República. Ele tem que cuidar do desemprego no Brasil, que aumentou muito neste ano. Aumentou inclusive, muito. Depois da reforma trabalhista, né? Claro, depois da reforma da trabalhista vai aumentar mais ainda com a reforma da Previdência. Então é o seguinte, esqueça o que passou. O povo já tomou a decisão, já teve uma eleição do país. Sabe aquela velha história? Casou com a viúva, assume os filhos? Cuidem, deem respostas. Você pega esse problema da segurança pública no Acre. O governador Gladys dizia que resolvia isso nos primeiros meses de governo. Só piorou. E agora mais, como agravante, vai piorar mais ainda. Porque quando eu vejo que o governo voltou atrás e está licitando um jatinho que custa em torno de R$18 mil a hora, ele vai para Brasília, ele vai gastar em média de 6 horas. Ele vai gastar uma média de R$130 mil. Isso dá para comprar 40 passagens aéreas para as pessoas saírem do Acre e fazer tratamento fora do estado que estão na fila do TFD. Nós vamos conversar sobre isso logo após o intervalo com o deputado Roberto Duarte e o vereador Emerson Jadot. Vendo? Tem mais gente que não está gostando dessa história. Muito mais. Deputado... Essa é uma dívida que não cabe no bolso dos acreanos. Ninguém tem que pagar pelo jatinho do governador, gente. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, deputada. Obrigada. Obrigado mesmo. Nós voltamos logo após o intervalo.